Olá, saudações e bem-vindo, caríssimo telespectador, a mais uma edição do programa Olho Visionário. Já sabe que trata-se de um programa que aborda assuntos que marcam a atualidade nacional e internacional. E dentre vários assuntos que marcam esta edição, vamos falar da aparição do estadista moçambicano Filipe Jacinto Nunes na última quarta-feira. Vamos olhar outros assuntos também, como é o caso do nível de preparação do setor de educação no seu todo, mas particularmente também vamos falar ao nível do distrito de Vilanculo. E para uma análise profunda sobre estes e outros assuntos, já tenho em estúdio os nossos comentaristas. Aqui em Saúde, boa noite e mais uma vez bem-vindo pela vossa presença aqui para mais uma edição do Olho Visionário. Muito boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Paulinho. Boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, produção. Cá estamos para mais uma edição do programa Olho Visionário. Manassés, seu fato da semana. Bom, o meu fato da semana, eu viajei para Tete, exatamente no distrito de Chifunde, onde o chefe do Estado inaugurou o edifício do tribunal, com uma capacidade para albergar 70 pessoas, dentre funcionários e utentes. Custou aos cofres do Estado um pouco mais de 29 milhões de meticais. Eu devo aqui enaltecer o trabalho que o Executivo fez. É um edifício grande e com uma estrutura arquitetônica de invejar, e devo parabenizar o Estado. Josias? Bom, para mim o fato da semana é elegi o lançamento de semanas centrais do lançamento do projeto Sustenta, que decorreu na província de Tete, as semanas centrais e na zona centro. E na zona sul vão decorrer aqui na província de Inhambane, sobretudo no distrito de Vilanculos. Agora, o projeto Sustenta, segundo as informações colhidas, é um projeto que teve lançamento no ano de 2017, sobretudo na província de Nampula e Zambésia. É lá onde estava mais sediado e cobria 5 distritos por cada província. Agora, dessa vez é a vez que vai se lançar, ou vai se lançar sim cá na província de Inhambane, na zona sul, no distrito de Vilanculos. Este é um projeto que vem apoiar, sobretudo, os agricultores, produtores do setor, sejam do setor familiar ou para o setor comercial. Não é? Este será um ganho para nós, tendo em conta que, com um projeto da natureza, para termos tomate, cebola, batata por ali, já não será necessário nós viajarmos até Maputo, nos impedir aquilo que vinha acontecendo no passado. Este é um projeto que vem, na verdade, financiar os produtores agrícolas com uma iniciativa já avançada. Este não é um projeto que vem financiar talvez um jovem que entende que pronto, eu tenho que escrever um projeto, para aí vão me financiar um certo valor possível de eu começar como é que se diz, começar com a produção como tal, mas sim irá ao encontro daqueles jovens que já têm uma iniciativa num processo avançado. Eles o que é que fazem? Financiam os insumos agrícolas para quem enfrenta certas dificuldades. Então é por aí onde eles entram, financiam os insumos agrícolas para ver se pode ainda aumentar a capacidade de produção. Mais ou menos isso. Mas sobretudo eles privilegiam também as zonas propícias para a prática da agricultura, sobretudo onde tem água, para facilitar o sistema de rega como tal. É mais ou menos isso. José Filipe, seu fato da semana? Bom, o meu fato da semana está aliado exatamente o dia de ontem, que é quarta-feira, que foi brindado pela aparição do chefe do Estado para falar sobre o Estado da Nação, sobretudo no contexto do Covid-19, mas não bem para falar sobre o conteúdo que o chefe do Estado deixou, mas sim o comportamento da sociedade em si. Mamana Rosita, ontem nos criou uma tristeza.
apareceu um fato na televisão, num dos canais, e procurou criar problemas ao próprio marido. Porque o marido não parava em casa. Estou certo, trata-se deste problema da pandemia do Covid-19, que cria esse problema dentro do lar. Organizou o óleo e foi queimar o marido. Então, este comportamento de uma mulher perante essa nossa sociedade, de queimar o marido, tinha aparecido um período esse fenômeno, depois parou e de novo estão a continuar perante esta Covid-19. Não é aceitável esse comportamento, apesar de o chefe do Estado colocou exatamente nas nossas mentes nova normalidade, vamos viver com esse tipo de vida, mas o que será para o futuro? Então é uma chamada de atenção para as nossas irmãs, nossas mães, nossas tias, que deixem de se comportar desta forma, em organizar o óleo, queimar o marido. O marido é seu parceiro da casa, que vai consigo resolver os problemas do lar perante este processo de nova vida que nós vamos levar, que é a nova normalidade. É mais ou menos isso que eu procurei ver durante a semana. Isso deu-se na Matola, no Maputo. Então é de condenar exatamente este comportamento das nossas irmãs, tias, por aí assim. Certo. O primeiro assunto, depois dos fatos que marcam a semana para os nossos painelistas, vamos falar mesmo do discurso do chefe de Estado moçambicano, presidente da República de Moçambique, que falou na última quarta-feira no contexto do estado de emergência que terminou no último dia 30. O chefe de Estado moçambicano decidiu manter todas as medidas emanadas no decreto presidencial que declarava o estado de emergência. Como é que avaliam o discurso do estadista moçambicano? Manassés. Bom, eu acompanhei o discurso do chefe do Estado e é um discurso complicado de perceber logo a primeira, mas eu devo dizer que o chefe do Estado preferiu respeitar a Constituição, porque olhando para a nossa Constituição, ele já esgotou a declaração de estado de emergência. Querendo mudar, poderia chamar talvez estado de sítio ou calamidade. Mas olhando também no seu próprio discurso, ele teria dito que, olha, já são 4 meses e nós ganhamos alguma experiência nesses 4 meses, e esses 4 meses serviram para estarmos preparados para vivermos com a situação. Tanto é que disse que iria mandar o relatório, já acho que já mandou até essa altura, já deve ter mandado o relatório para o Parlamento, que é para ver quais são os setores que podem começar a trabalhar. Agora, o que eu percebi mesmo foi de que a vida poderá voltar à normalidade, mas de uma forma faseada, né? Uma forma faseada. É mais ou menos isso que eu pude perceber. Josias, qual é o seu comentário em relação às declarações do chefe de Estado moçambicano? Bom, o meu comentário no que refere ao comentário do Presidente da Nação, na verdade ele não fugiu com aquilo que são normas essas que estão estatuídas na Constituição da República, que é a Lei Maia, que fala de estado de emergência, assim como de estado de sítio, que estado de emergência, assim como estado de sítio, como é que se diz? Retoma-se, posso assim usar essa linguagem, em cada 30 dias. Neste caso, esta foi a terceira vez que prorrogou-se mais o estado de emergência. Então, ele não fugiu, na verdade, daquilo que são normas estatuídas. Agora, ele dizer que, pronto, nós não vamos abrandar, ele falou assim, não vamos abrandar as normas até então que regulam do como nós devemos nos comportar diante dessa pandemia. Ele disse, iremos retomar as atividades segundo a evolução da própria pandemia. Ele, quando fala assim, não foge até daquilo que está estatuído na Constituição da República, no seu artigo 286, que diz, embora com a evolução da própria pandemia, que é doença, não podemos pôr em causa a integridade da própria vida, que direito de vida merece a todo o ser humano. Então, eu quero acreditar que ele articulou, fez essa articulação dentro desse contexto,
porque na verdade, imagina se ele tivesse dito, não, porque pronto, já não se pode prorrogar mais a quarta vez, que talvez iríamos para o estado de sítio, que o estado de sítio para nós significaria confinar-nos na totalidade. Agora, estás a imaginar o que é isso com o próprio nosso país, que é Moçambique, significa que nada pode andar, sobretudo a economia. Então, nosso governo tenta algum esforço por aí, vimos aí na Matola, alguns ontem foram beneficiados de um certo valor, falavam de 1.500 por cada. Não é? Agora, acredito que se ele for a dizer isso, o Estado não iria ter um valor que podia caber para todos os moçambicanos. Ele não fugiu daquilo que são normas. Embora ele não disse quando é que vai se retomar as atividades, assim como ele disse, espero que ele ainda espera o Conselho de Ministros para juntos desses órgãos chegarem a uma saída, até que ponto as coisas podem trazer um bem, num bom sentido, para os moçambicanos. Ele não fugiu daquilo que são normas. José Filipe, o chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, avaliou os 120 dias após o governo ter tomado certas decisões como forma de travar a propagação da Covid-19. E o chefe de Estado decidiu manter em marcha as medidas que estão inseridas no estado de emergência. É verdade que já não está em curso o estado de emergência. Como é que olha? Bom, eu não vou repetir, os colegas me antecederam vários aspectos pelos quais o Presidente trilhou, mas apenas para enaltecer o esforço, a dedicação, a maturidade do Presidente da República. O Presidente da República foi um pedagogo, ele procurou ensinar à sociedade, e aliás, esse ensinamento ele pôs em prática, logo que iniciaram as atividades de presidência aberta, porque quando o convite reinou durante 3, 4 meses, muitas atividades a nível da presidência, em termos da governação aberta, estavam paradas, mas ele deu o primeiro passo. Visitou o professor Inhambane e a partir dele deu esse comunicado, que significa próprio ele está a trabalhar, não podemos ficar de braços cruzados porque estávamos na fase de emergência. E atendendo que a fase de emergência chegou no seu pico, no fim, mas ele está a ensinar à sociedade que nós temos que continuar a viver mediante este Covid-19 numa nova normalidade, em que todos vamos abraçar e cumprir as normas emanadas, pese embora que vai submeter os tais relatores por aí assim. Mas este ensinamento que ele faz-nos entender que nós vamos continuar a viver como devemos, comportando dentro das normas. É mais ou menos isso, e que possamos cumprir e continuarmos com a vida, e a vida não pode parar. O Ministério da Educação continua engajado na preparação das condições sanitárias e não só no quadro do eventual reinício das aulas presenciais suspensas devido à atual pandemia que o mundo continua a viver. De uma forma particular, que avaliação trazem, olhando o distrito de Vilanculo? Informações dão conta que o setor distrital de educação recebeu mais de 867 mil meticais, valor que já foi distribuído para as 3 escolas secundárias do segundo ciclo. Falo aqui da Escola Secundária de Mucoque, Escola Secundária Padre Gerardo Gomero e 25 de junho de Mapinhã. Que avaliação pode-se fazer olhando aquilo que é o esforço particularmente do setor distrital de educação ao nível do distrito de Vilanculo? Manassés. Bom, eu acho que já passa algum tempo que vê-se falando sobre a possibilidade de as aulas retomarem, né? E foi exatamente a partir dessa altura que a preparação começou a ter lugar. Agora, o que nós precisamos agora saber é se aqui a nível do nosso distrito estamos preparados ou não. Mas eu quero acreditar que há pessoas mais indicadas, pessoas que trabalham na área, que devem estar, nesta altura que não estamos aqui a falar, que devem estar exatamente a tratar desse assunto de retomada das aulas. E esperamos nós que ao chegar a essa altura as condições estavam devidamente criadas. Sobre o montante que faz aqui menção,
importante saber. Não sei se vai conseguir cobrir com as necessidades de cada escola, porque também não sabemos qual foi o critério usado para a distribuição dos valores. Talvez tenha sido mediante as necessidades de cada escola, ou pode ter sido, quer dizer, uma divisão por igual, tipo, cada direção vai se arranjar na sua própria escola. Entretanto, a única coisa que eu espero é que, quando se declarar a retomada das aulas, as nossas escolas estejam preparadas para dar prosseguimento. E, Josias, qual a sua observação? Será que ainda há espaço de o governo continuar a persistir nesta parte do início das aulas, tendo em conta que já o ano já se foi? Bom, para mim, né, acompanhei pela televisão que, com a porta-voz do Ministério da Educação, a dizer que o ano 2020 não irá terminar como era o habitual, irá até 2021. Logo, há um espaço para a tomada das aulas, mas sem pôr em causa a integridade da própria vida. Nós todos merecemos a vida. Então, o que é que se precisa? Dizíamos nas edições passadas que aquilo que se precisa é verificar até que ponto as condições até então criadas, não é, poderão não causar problemas para o próprio estudante, poderão não causar problemas para o próprio professor e a comunidade em geral. Agora, o que é que se precisa? Aqui cabe a quem de direito, na verdade, verificar se as condições que estão sendo criadas de hoje para lá são condições favoráveis para o início das aulas ou não. Não tendo em conta, se a Marina me traz na escola é 25 de junho, é 25 de junho, é 25 de setembro, é 25 de junho, né? Aí só vejo uma bomba de água, diferente da escola secundária geral do Padre Gubiero. Ali no passado, não sei agora, né? Existia aí um sistema de abastecimento de água através de torneiras. Agora, fazendo uma comparação naquela escola e a outra, existe uma pequena diferença. Talvez naquela escola pode existir melhores condições em relação à outra. Agora, aquilo que se precisa saber é o que está-se a fazer naquela outra escola que só apenas tem uma bomba. E tendo em conta que naquela bomba aí é manual, então para o estudante se fazer lá precisa alguém estar ali a mover. Talvez seria este momento comprar baldes com esse valor que foi lá canalizado, né? Compravam baldes, montavam em cada canto e fixavam para ver se o estudante, o professor, assim como funcionários aí possam fazer aquilo que é o habitual, que é lavar as mãos, não é? Agora, precisa mesmo verificar até que ponto as coisas estão sendo articuladas. Existem alguns inspetores para poder verificar isso. Então, nós conhecemos a fragilidade das nossas instituições, precisa mesmo colocarmos em mente que o coronavírus está a matar. Se ainda não atingiu o seu familiar, porque muita gente ignora, diz, não, isto aqui é para quem come palone, isto aqui é para quem... Não tem nada a ver, não tem raça, não tem cor. E o coronavírus vem, na verdade, para matar. Está a matar quando você não cuidar, que são formas de minimizar uma e outra coisa. José Felipe, como é que analisa? É assim, primeiro queria citar as palavras do Presidente da República, dizer que as medidas impostas para a gente cumprir foi muito mais para a gente retardar o pico. Significa muito trabalho que foi feito por parte do setor da saúde. No entanto, para o setor da educação, também há muito trabalho que está sendo feito, como os colegas aqui fizeram menção. Em sessões anteriores, nós aqui abordamos acerca de preparação do retorno das aulas. Ora, vejamos, com base em matrizes que foi enviado a direções de educação a nível das províncias, tem lá o calendário que foi se adiando, hora 26, por aí assim, e viu-se a necessidade de intensificar o processo de preparação. Falou-se do tal valor de 3,5 milhões de meticais que era necessário distribuir a nível das províncias, era necessário repartir esse valor. É um processo. Indo concretamente a nossa praça aqui, com as 3 escolas, até no entanto, de informações que tenho, é que já reúnem condições para as aulas arrancar. Já reúnem condições no sentido de que estão preparados cerca de 70%, 80%. Ora, vejamos, com esse valor que já chegou, eu penso que é só já para completar. É para completar.
Agora, sobre o valor, a sua divisão, como dizia o colega Manasse, há uma política, sempre o dinheiro usa essa política. Mesmo numa casa, quando chega um valor, o fim do mês, é para arroz, é para tomate, sempre tem política. A política desse valor, esse dinheiro é chamado de AD, que é apoio dinheiro das escolas, é da maneira como o dinheiro entra. E o valor comporta o número de estudantes de cada escola. Cada estudante tem direito a 125 meticais. Nós vimos isso em jornais passados, então. Tem a ver com o efetivo. A escola secundária de Nicol, que teve cerca de 600 mil meticais, se não sou eu, sou jornalista, eu vi na TV Vilancourt. A escola secundária 25 de junho teve cerca de 100 e tal, e Padre Jairo, o meu são 60 mil meticais. Vejam só, há quem podia questionar aqui a disparidade. Como aqueles têm 100, outros 600 têm a ver com o volume dos alunos. Imagina quando chegar à fase do primeiro ciclo da escola secundária de Vilancourt, tem maior número de alunos, vai ter que superar aqueles 600 mil meticais. Não pode haver aqui uma admiração. E o dinheiro, se já existe no encalço das direções, as direções estão a adquirir o material que faltava apenas para completar, aguardando apenas o apito do Ministério da Educação para a retoma das aulas, de acordo com o calendário que for a ser restabelecido. O colega José dizia que o ano não pode se perder, podemos até atravessar para o ano 2020, de acordo com o programa. E nós estamos atentos a todas as atividades. Desculpa por cortar o fio de pensamento. Atravessando para o ano 2021, esse ano não será comprometido em termos daquilo que é o seu calendário normal? Eu penso que não, porque existem estratégias dentro da educação. Por exemplo, nós vínhamos um ano normal, o Ministério da Educação podia fazer um sorteio quais são as disciplinas que podiam ter exame, classe de exame. Mas o que já estava previsto no arranque das áreas de dia 27 é que toda disciplina teria um exame. Por que tudo isso? É para avaliar e classificar o aluno, durante esse período de aulas, a sua capacidade de aquisição da matéria, porque é um sistema intensivo. Ora, vejamos, o curso noturno, por exemplo, não haveria, esses teriam aulas no sábado. São as estratégias adotadas dentro do próprio sistema para conseguirmos adotar o tempo em si. Podemos atravessar, por exemplo, para janeiro, fevereiro, e podemos trabalhar com um período de interrupção, por exemplo, próximo estarem todos eles acoplados. Ora, vejamos, férias, não haverão férias de área profissional para o Estado. Já estamos a gozar no contexto de processo rotativo, 15 em 15 dias. Logo, o período de férias estará a ganhar esse espaço aí. Assim. Também é por ali onde eu também queria salientar, queria dizer o seguinte, se acredito eu que se a porta-voz do Ministério da Educação disse que as aulas poderão ir até o ano 2021. Contava com esse intervalo de dezembro. Normalmente, em dezembro, os trabalhos não eram tão intensivos. Exato. Jogando fora as classes com exame. Não é? Agora, tem dezembro, temos janeiro, temos um pouco de fevereiro. Talvez seria esse espaço para poder... Uma forma de ganhar um pouco de espaço, não é? Do tempo perdido durante esses 3 meses, não é? Que estivemos em quarentena. E eliminar as interrupções. Sim. E há fontes também que ditam que as aulas poderão também decorrer-se aos sábados. Então será uma forma também de compensar esse tempo aqui perdido. É mais ou menos. O sistema seria intensivo, no sentido, colega, aquele... Não. O sistema seria intensivo, de modo a ganhar aquele espaço. E também a dosificação da matéria já não vai ser larga. Será comprimida, atendendo conteúdos mais importantes que possam aparecer no exame. Tudo isso para ganhar, né? Para ganhar o espaço. Mas não sei. Não seria este o momento do governo envidar esforços na preparação de todos os estabelecimentos de ensino para o ano 2021? Bom, olhando para a colocação que os colegas fazem, eu penso que seria o momento de estarem a preparar, se calhar, para todas as classes, porque tudo indica que este ano não vai se declarar como perdido. As crianças devem estudar e devem estudar. Agora, se nós estamos até aqui em agosto, ainda estamos a preparar o regresso das classes mais superiores, que é a 10ª até a 12ª. A 12ª tem então institutos de formação de professores. Ok. Então, a partir do básico para o primário ainda mantém-se. Haverá outro calendário. Mas, sobretudo, nós ainda estamos à espera daquilo que será o Conselho do Ministro. O Conselho do Ministro terá como uma ideia inicial, não é? O que é que vão dizer. Então, talvez de lá podemos fazer certas especulações já com uma
com uma base. Com uma base. Mas só para... Eu queria ir diretamente na pergunta que ele faz. Senhor jornalista, tínhamos que percebermos porquê a 12ª. E depois pensarmos no Instituto de Formação de Professores e porquê que é 10ª classes. Não é logo a priori que estão a reparar a primeira, a segunda, a terceira. O que está em causa, 12ª classe, uma classe terminal. Já tem um sonho esse indivíduo para realizar a sua vida, para entrar na faculdade. É outro assunto. Ou no mercado de emprego. 10ª classe também tem um sonho de entrar no mercado de emprego ou entrar no instituto. Formação de professores. Este professor vai garantir a educação da criança. É nesse sentido que se repara essas classes terminais. Não sei se estou a fazer entender. Para não perder totalmente o ano, porque parece que o pensamento é por que não podemos preparar todo esse período em preparar o ano para a produção iniciarmos? Mas há sonhos de vários indivíduos realizados durante o ano. Enquanto o governo planifica e observa e já tem uma congratulação de que o pico não se atingiu, já é uma valia. Tem que regressar, temos que trabalhar. Mas também porque partindo do ponto de vista que cada ano há novos ingressos, tanto no ensino primário assim como no ensino superior. Não iria fazer sentido se declarasse ano 2020 ano nulo, porque isso significaria retardava-se também 2021 assim como 2022. Então aquilo seria uma sucessão de problemas. Então vale a pena tentar. Então faz sentido agora tentar limar ainda cá na raiz, para que os mesmos problemas que atravessamos agora, que é ano 2020, 2021 e 2022, não possamos ainda ressentirmos daquilo que foi do ano passado. Com duração de 3 anos, estão em curso as obras de manutenção de rotina da Estrada Nacional número 240 no troço Pambara-Vilanculo. Fala-se de mais de 12 milhões de meticais para esse trabalho. Trata-se de uma via mais importante, tendo em conta que a via que entra na chamada cidade de Vilanculo, que está sendo construída neste exato momento. Como é que olham? Trata-se de trabalho, de rotina, numa altura em que fala-se se calhar de um trabalho de raiz que deveria ser feito nesse troço de 20 km. Bom, é manutenção de rotina, né? Mas na verdade essa nossa via já clama por uma reabilitação de raiz, não manutenção de rotina, porque manutenção de rotina consiste em tapar buracos, e eu acho que já há bons anos que a gente vem fazendo esse trabalho. Essa estrada já precisa de uma intervenção muito mais grande e até que também clama por alargamento. Agora, se é o que nós podemos fazer neste momento, não temos como não aplaudir. Podemos dizer que seja feito o trabalho, é bem-vindo, mas os nossos dirigentes devem pensar seriamente num trabalho de base para a Estrada Nacional número 240. Bom, para mim, no que refere à reabilitação desse troço de 20 km, saindo de Pambara para Vilanculos, clamávamos, na verdade, desde há muito, porque esta entrada serve de cartão de visita para a cidade de Vilanculos. Então, logo, há uma necessidade de, sendo espelho, o espelho sempre tem que trazer uma boa coisa, não pode trazer uma coisa que você, na verdade, quando você repara o espelho, depois você ganha vergonha de si mesmo. Então, não precisava. Agora, a ideia é boa, assim, existe um fundo alocado para ver se, na verdade, coloquem isto em bonito. Agora, o que eu gostaria, na verdade? Gostaria que, segundo aquilo que dizia o colega Manassés, essa estrada é muito restrita, se nós formos a perceber. Esse troço aqui é muito reduzido. Precisa mesmo de alargarmos, não só. Se nós formos a prestar atenção na zona de Fequete, tem ocorrido vários acidentes lá, não é? Existem alguns motoristas com um comportamento não aceitável. Quero dizer o que é com isso? Que talvez, se forem a reabilitar esse troço, existem muitos motoristas, na verdade, que nem respeitam aqueles sinais de trânsito que lá existem.
Agora, para mim, eu era da ideia de, ao reabilitar, tentarem colocar lombas. Porque acredito que com lombas, aquele ignorante, aquele que ignora aqueles sinais, com lombas já há tendência sempre de abrandar a marcha para poder atravessar na melhor possível. Temos aquela escola perto do mercado de Fequete. Não só, temos essa escola de Gamela. O que eu tenho assistido atualmente é o seguinte: partindo do Rick Ross até no cruzamento do aeroporto, existem muitos que não sei o que eles sentem. Depois, um pouco depois do Rick Ross, há uma aceleração que nunca. Começam a acelerar de uma maneira que não ajuda. Agora, está a imaginar no momento de pico com estudantes, crianças, que em algum momento, quando se fazem a rua, nem procuram observar quem que vem, para onde vai, só entendem por um instinto qualquer, podem atravessar. Agora, para mim seria prático que, a partir talvez do Rick Rossi, não é, a escola de Gamela, um pouco também do cruzamento de aeroporto, colocassem lombas nesse troço, assim, porque o que nós temos assistido, esses taxistas, entre aspas, chapeiros, né, em algum momento fazem uma disputa aqui de passageiros. Você começa a ver uma velocidade aplicada fora do sério. Agora, se colocassem lombas, iria minimizar uma e outra coisa. Nós vimos há anos atrás também um carro voar ali, na perseguição de alguém, voou, se fez numa casa. Imagina se aí existissem lombas, como dissemos aqui, iria minimizar uma e outra coisa. Agora precisa mesmo. José Felipe? Precisa. Eu não percebi nada. Existe dinheiro para reabilitar a estrada ou já está em curso a reabilitação? Quero perceber bem. A reabilitação está em curso. Está em curso. Claro. Então, Duração de 3 anos. eu tenho muita dúvida de dizer que é trabalho que está a ser feito. Mas sim, é uma terra para danificar viatura de pessoas. Na semana passada eu saí para Barmani, há um sítio onde queria um gado. Quando cheguei na ponte do Rio Cuvuro, em direção a Pambar, vi 3 senhores, tinham colete, estavam a tapar buraco. É essa a manutenção dita. Então não precisamos disso, não. Esse valor é muito maior. É maior. Esse valor é maior, não merece isso. 3 anos a ficar a tapar buraco. Então, afinal de contas, quando se falou que a ANE, Direção Nacional de Estrada, vai reabilitar essa nossa estrada, este trabalho que está a se fazer, se for esse, não bonifica a cidade de Vilanculo. Por simplesmente. Se existem tubarões atrás disso, tudo bem, vamos calar. Mas caso ao contrário, o ministro das Obras Públicas e Habitação tem que visitar o troço para avaliar o valor entregue e o trabalho que está a ser feito durante 3 anos. 3 anos tapar buraco não é via de uma bote que quando chove tem buraco. Para a gente organizar terraplanagem, não. Só um buraco que eles tapam. Nós queremos estrada de reabilitação de raiz, como aconteceu em Inhassoro. É vergonha isto aí. Mas vai na entrada de Inhassoro, para a vila de Inhassoro, está bonito. Está bonito, dá para cruzar 2 carros. Nosso troço não cruza 2 carros. Agora, é lamentável quem está em frente deste processo. Nós não somos cegos, estamos aqui a danificar nossas viaturas. Eu, quando recebi esse tema, fui na internet, fui encontrar um painel, aquilo que colocam aí para obras, não obras, do troço Pambara, entrada do Zidane e Vila. Não sei se foi feito em 2012 ou este projeto, não estou a perceber bem. É para fazer o quê? Manutenção de rotina, tapar buraco. Você está no carro, até sair do carro está assim. Porque amontoaram pedras ou túneis aí. E nós estamos a estragar amortecedor de nossos viaturas. Você compra carro hoje, durante uma semana, o carro já não está estabilizado. Estamos a entrar na cidade de Vilanculo. Eu penso que já chega, já não é o momento de se dever. Enquanto lutamos a integridade a nível da cidade, por pavê, isto, mas aquilo, vamos reparar também a nossa estrada, que dá-nos o espelho, a nossa vila. Isso bonifica a nossa cidade. Se você tem uma picada, vai a um palácio, dentro de uma mata, não está em nenhum palácio. Está a continuar no mato. Então, cuidemos da entrada bem limpa para chegar no palácio e encontrar o palácio está limpo. Pelo menos o meu pensamento seria esse. E lamentável. É de lamentar. Por favor, esse valor, qualquer trabalho está a ser feito, não é nada. Agora, um outro aspecto. Quando a gente chega em Fequete, na curva perigosa, à esquerda tem uma entrada, tem um montão de pedras. Será que esta é a base dessa empresa de manutenção de rotina? Há de ser. É esse.
Que às vezes colocam uma mata, raspam estrada. Exatamente. Então, alguma coisa não está boa. Ah, é? Queremos, humano, obras públicas de habitação vir aqui. Caros telespectadores, estão na companhia do programa Olho Visionário e neste momento convidamos-lhe a observarmos um curto intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Moçambicanos e moçambicanas, o coronavírus é uma realidade. Por isso, é importante seguir os métodos de prevenção. Sintomas do Covid-19: Febre, tosse e dificuldades respiratórias. Saiba como prevenir o contágio desta pandemia. Lave as mãos frequentemente com água, sabão ou cinza. Evitar o aperto das mãos. Evitar o contato com muitas pessoas, podendo manter a distância de 1 metro ou mais. Cubra a boca e o nariz ao expirar ou tossir. Evite aglomerações. evite tocar no nariz, na boca, com as mãos não lavadas. Só assim protegerá a si, a sua família e o mundo inteiro. Vale a pena prevenir-se que remediar. Proteja-se! Depois do intervalo, voltamos para dar continuidade com a presente edição do programa Olho Visionário. Há um assunto que mexe com os cidadãos de Vilanculo, que tem a ver com a eletricidade de Moçambique. Há indicações de que certos cidadãos são cobrados alguns valores quando solicitam serviços da eletricidade de Moçambique. De verdade, a instalação já foi feita em 2017, mas quando vamos para lá, falarmos acerca de energia, dizem que há problema de postes. Mas há zonas onde estão a ligar corrente elétrica. Mesmo aqui na nossa zona tem posto, mas para completar esta zona aqui em falta, dizem que é preciso nós, os residentes, comprarmos postes para eles virem pôr energia. Mas outras zonas não estão a vender. Ora, com isso não sei o que quero dizer. Temos ido sempre para lá, tentando falar com os responsáveis de lá para ver se conseguimos pelo menos nos satisfazer, mas não há resposta certa para esse caso aí. Havíamos organizado uma vez, compramos postos, deixamos aqui em casa, apareceram alguns aqui, disseram que falta mais outro posto. José Felipe, gostaria de ouvir a sua opinião em relação a este assunto. Bom, eu penso que nós temos que preparar essa empresa como fosse uma outra empresa. A EDM é como também a EMA, que hoje está na gestão sob a tutela do Conselho Municipal. São empresas produtoras, são de negócio, estão a fazer negócio. Então, quando é de negócio, tem sua estrutura, tem sua direção. Isso há necessidade de respeitar essas partes. Agora, em relação ao assunto que me coloca sobre reclamação, que não aparece para esclarecer, é para esclarecer o quê? Numa empresa, é bom isso que esteja bem claro, numa empresa existe um setor chamado setor de reclamações. Você faz o seu contrato, se a coisa não está boa lá no terreno, vai no setor de reclamação para ir apresentar exatamente a dificuldade que você encara. Eu penso que é assim. Como é que olha para este assunto? Ao nível do distrito de Vilanculo não existe tanto o diretor, assim como outros funcionários desta empresa pública. Ninguém está para resolver problemas dos residentes locais. Qualquer assunto, até que seja o porta-voz provincial ou nacional. Bom, para mim, eu não quero aparecer aqui, talvez, advogado, ser advogado da empresa EDM.
se não percebi mal a pergunta, parece que a pergunta que me coloca ou que nos colocou no começo dizia que há uma denúncia, né, dos residentes de Vilanculo acerca de cobranças ilícitas, não é isso? Por exemplo, né, alguém precisa de fazer uma instalação, então precisa de vistoria por ali, há certas cobranças que são feitas, não foi assim? Segundo as declarações de alguns cidadãos, tem havido cobranças tanto na aquisição de postes, assim como na vistoria. Pronto, sim, é por ali. Bom, se existe alguém que colocou isso como uma reclamação, é porque talvez tem umas evidências que clarificam que, na verdade, isso existe. Então, agora, se existe, esta pessoa que faz isso está lá para manchar a própria imagem da empresa. Agora, cabe aqui a quem é de direito, por exemplo, os homens da Cernic podem investigar se existem, na verdade, porque isso podemos associar isso a um ato de corrupção. Não faz sentido, se eu preciso de corrente elétrica na minha casa, eu tenho que ir atrás de um funcionário da EDM e lhe corromper para que ele venha me montar a corrente elétrica em casa. Não é preciso de corrente elétrica, talvez a uma distância que requer postes, e eu voltar a pagar o próprio poste, que é da responsabilidade da EDM, colocar segundos metros que cabe até chegar à minha casa. Então não faz sentido. Agora, se isso acontece, é de repudiar. Isso não faz sentido. É ilegalidade, não pode acontecer. Agora, cabe aqui mesmo haver uma investigação. Agora, faz sentido se este povo, esta comunidade, precisar, talvez, o próprio diretor, para que ele possa dizer qualquer coisa acerca dessas acusações que são feitas. Agora, se na verdade existe ou não existe, cabe ao diretor dizer que tragam evidências. Não é? Então, se existem essas práticas. Se existem homens também da Cernic que podem usar seus meios investigativos, não é? Para que eu possa chegar a uma conclusão, sei que isso existe. Mas se existe, na verdade isso não pode acontecer. Mas desculpa de cortar o fio do pensamento do colega Manasseh, que só queria apenas elaborar essa parte da Cernic. Aquela empresa é uma empresa pública. Pública versus privada, está fazendo negócios, não é o Estado. A Cernic pode atuar no Estado. Só quando a empresa queixar uma infração feita por um cliente, o assunto chega já à Cernic. A Cernic não vai aceitar fazer esse trabalho da corrupção dentro da empresa. O próprio diretor da empresa recebe a queixa. Ele trabalha com o assunto. E tem regulamento. Se a expulsão vai embora, não tem como. Porque o funcionário obedece ao regulamento da empresa. Mas EDM, essas empresas públicas. Porque estaremos aqui a dar encargos de senhores aqui e eles já vão chegar depois tiram outros dividendos. Sim, não, desculpe lhe cortar. É por aí que eu estava a dizer. Isso podemos associar à corrupção. Exato. Então, se alguém te corrompe, você sabe a quem é recorrer. Logo, numa primeira fase, talvez, se não existe nenhum representante aqui do combate, do gabinete de combate à corrupção, pode-se recorrer aos homens do Cernic. E eles, por sua vez, também podem, quem sabe, se calhar podem fazer uma simulação. Então podem flagrar se existe alguém, na verdade, que faz isso. Mas se o tema em si, estava aqui o Paulino a dizer que ninguém dá a cara da EDM, ninguém quer aparecer para dar explicações aos seus clientes. Imaginemos então numa situação em que trata-se de um problema, não é? Se não aparece agora para dar a cara, dizer que olha, estamos a ter esse problema ou aquele, e será que na altura dos problemas é que irá aparecer alguém para dar a cara? Aí é que está. Então, não podia ser. Eu acho que é sensibilizado numa situação em que aquela empresa é pública, entre aspas, mas está a cuidar dos seus próprios negócios. Essa questão de porta-voz na EDM é um problema que já tem barba branca. Nas delegações provinciais, distritais, é difícil você encontrar alguém que responde pela EDM. Não é? Todo o assunto que tem a ver com a EDM, com problemas da EDM, tem que ser canalizado onde é Maputo e o porta-voz só vai aparecer de Maputo mediante uma autorização. Se tu tens um porta-voz aqui localmente, ele também depende de uma autorização que tem que vir de Maputo ali assegurar que sim senhora pode falar em nome da EDM. Mas isso é o que a EDM entendeu como uma forma de tratar os seus clientes, mas cá por mim entendo que há uma pequena falha no meio da criação dos setores da própria EDM. Devia, pela norma, existir alguém que, em caso de algum problema, dá a cara. Agora, se entre eles encobre-se no momento de problemas, quem é que irá dar a cara para prejudicar o colega? Ninguém.
E aí que, na verdade, nós não podemos fugir do foco, porque aqui o foco em si, o que causa esse problema é a existência de cobranças ilícitas, não é? Na aquisição da corrente elétrica para nossas casas. Então, existe alguém que se sente lesado ou se sente lesado até então. Então, o que é que pode se fazer neste momento? É que não fazia sentido, na verdade, voltar a queixar na própria ideia. Se ele tem elemento, se ele tem elemento. Cabe essa pessoa que se sente lesado recorrer a uma instância, talvez, a uma instância de recurso para tal, não é queixar. O colega José Filipe estava aqui há pouco tempo a dizer que ainda, se alguém tem uma reclamação, podia até recorrer à caixa de reclamação da própria ideia. Então, isso não procede, essa teoria não vai proceder, porque quem vai levar a reclamação é um funcionário da ideia, é alguém que está aí dentro. E acabou embrulhando. Mas o que era aquela fação de falar sobre o posto? Para gente falar sobre venda de posto. De visita à província de Inhambane na última semana, o estadista moçambicano Felipe Nunes negou inaugurar o Instituto Industrial devido à má qualidade da obra e particularmente de balneários. A quem se atira a culpa numa situação desta? José Felipe? O presidente não negou. Não disse também que a obra não tinha qualidade. Porque se formos a falarmos assim, não estaria a enaltecer bons compartimentos, maquinaria em boas condições, salas equipadas com ar-condicionado, tinha sofá. O que aconteceu aí foi um erro, no meu entender, foi um erro da própria empresa adjudicada para poder reabilitar, em que esqueceram de reabilitar a casa de banho, é a parte de casa de banho. E ele prometeu voltar a ver o funcionamento daquele equipamento, não só daquele equipamento também, não voltaria apenas para a casa de banho, mas do equipamento. As instalações foram reabilitadas, mas sobre este ponto, deixe-me elaborar um bocadinho. Nesta visita do chefe do Estado, pela primeira vez este ano 2020, na sua presença aberta, nos ensinou no modus vivendi perante o Covid-19, um novo figurino na sua comitiva. Nós aqui fomos observar que o chefe do Estado não fez nenhum comício com a população. Por não ter feito comício com a população, organizou uma outra estratégia, que foi a conferência de imprensa, que dirigiu a toda a população da província de Inhambane, um pontapé de saída, porque nós vimos que ontem estava em tete. Então, é de louvar bastante, são aspectos perante este modo de vivendo, como dizia, vamos viver novo, chamava-se de novo? Nova normalidade. E também não houve espaço para cumprimentar os beneficiários das obras. Estamos a falar do aperto de mal, né? Foi extinguido. Neste contexto, houveram 2 sessões para a Secretaria do Governador, Secretário do Conselho Executivo, depois juntou, avançou. Mas, aliás, num dia anterior, ou dias anteriores, tinha convidado todos os governadores, secretários de Estado, para preparar essa visita, para informar como vai ser, para evitar gastar muitos custos. Então, aquele grito que os outros diziam, estão a gastar muitos recursos, muita comitiva, helicópteros, não estou a dizer que não usou helicópteros, viaturas, mas reparem só, houve um afunilamento, neste caso, sobre o uso dos meios públicos. Também neste contexto, só aonde eu quero chegar de que houve uma chamada de atenção aos administradores distritais, em que devem procurarem meios possíveis de criatividade a nível do seu distrito. Mas essa criatividade não pode dar uma solução fora da caixa. Fora de caixa está a se referir dentro do contexto de normas. Não ofender a população, não trilhar fora dos carris. Então, essa mensagem deu-nos uma atenção. Na adjudicação daquelas obras aí, eu entendo que o governo saiu fora de carris. Houve exatamente o imperativo. Dada aquela obra, reabilita e deixa a casa de banho. Você já viu alguém na sua casa ter um indivíduo tem necessidade biológica? É para sair e fazer necessidade na sua casa? Sair do serviço para casa? Como é que não reabilitaram no estabelecimento de ensino aquelas casas de banho? Alguma coisa não esteve boa. Então, essa era uma chamada de atenção, um puxão de orelha por parte, ou a cargo do chefe do Estado, aos imperativos, aos governantes que governem, mas reparem bem esses aspectos aqui.
O empreiteiro diz que no caderno de encargo que recebeu não constava lá a parte de balneário. E há quem dá o tal caderno de encargo. Como permitiu o empreiteiro, faça lá o trabalho, deixa lá se escrever. Negligência desse dirigente que deu o caderno de encargo. Josias, como é que olha esse ponto? Bom, eu, quando esse ponto aí, não tenho muito a comentar. Talvez apenas dizer que pronto, aquilo foi um ato normal, ele viu que qualquer coisa não estava bem, houve um erro do empreiteiro, talvez ele terá deixado lá recomendações de se corrigir aquele erro, não é, para ver se o que pode se fazer depois. Não tem muita coisa a comentar quanto a esse ponto aí. Bom, o que nós precisamos aqui a nível da nossa província é começarmos a perceber que a luta pelo país, em todo o país, a luta é pelo desenvolvimento. E nós já estamos a começar a liderar pela negativa. Nas primeiras presidências abertas, o presidente Nunes, tivemos aquele caso dos irmãos como que chamam? De Umuini, em que o presidente da República saiu insatisfeito. E mesmo agora acompanhei que há focos de que pela segunda vez voltou de lá insatisfeito. E ainda temos essa mancha dessa discussão de que a obra não vinha no caderno de encargos, que devia ter balneários. Quer dizer, nós estamos a falar aqui de uma obra em que temos lá o empreiteiro, temos lá o fiscal da obra, depois temos o secretariado do Estado, temos o governo provincial, temos o governo distrital, e é inconcebível que essas estruturas todas não consigam, em tempo real, descobrir que, olha, naquela obra falhou-se isto e temos que corrigir. Quer dizer, antes, acredito que a pessoa que dá relatórios ao chefe de Estado, o chefe de Estado para aparecer ali para inaugurar a obra, não entendeu, saiu só, dizia, não, vou reabilitar a obra. Lhe notificaram, entre aspas, lhe disseram que a obra estava pronta e poderia vir inaugurar. Então, a pessoa que fez o convite não passou da obra, não visitou a obra para se inteirar como é que a obra está, como é que a obra não está. Eu quero acreditar aqui que talvez há uma forma, quer dizer, temos aqui na província algumas pessoas que não estão conosco na luta pelo desenvolvimento. Há pessoas que estão aqui, acordam, saem de casa e a única coisa que lhes interessa é chegar o mês, ter lá o ordenado, volta para casa, cuida da sua vida e não estão a olhar para a vida da população. Por favor, vamos lá mudar. A Direção Provincial de Obras Públicas está lá, não conseguiram ver como é que é, a obra não tem balneário. Isso é impossível. O empreiteiro, por si mesmo, até que ele também ganharia dinheiro com isso, deveria ter sido o primeiro a reclamar. Olha, parece que aqui vocês falharam alguma coisa. Agora, o presidente saiu de lá insatisfeito. Temos que começar a responsabilizar as pessoas. Alguém deve responder por isto. Por quê? Estava aqui o colega José Filipe a dizer que não, dessa vez houve uma forma de trabalhar em que poupou fundos, né? Mas repara que já não voltaremos a poupar fundos, porque o presidente terá que voltar novamente para ver se a obra está em condições ou não para inaugurar. E se encontrasse a obra em perfeitas condições, já não teria que regressar. Quer dizer, fica toda uma agenda complicada por causa de uma ou duas pessoas que entenderam fazer das suas. Mas por acaso, Nhambane, alguma coisa não está bem, não sei se são assessores que criaram essas condições. Mas aqui temos que congratular a equipe do Presidente da República, que foi muito atenciosa. Sobretudo quando se vai inaugurar obras, ele tem assessores que primeiro vão ver no terreno e alertar o chefe de Estado. E aqui a situação não está boa. Não pode ser embrulhado com essa gente aqui. Agora, é de congratular e estão de parabéns. Mas, a nível da província, há uma armadilha que estão a se fazer entre eles. Não é possível chamar um chefe do Estado para inaugurar uma obra incompleta. Alguma coisa, o governador e o secretário de Estado têm que ver bem, por isso dizer ao colega que tem que se responsabilizar. Daquela vez, um chefe da localidade não sabe quantas escolas tem a sua localidade. Isto é uma mancha. Aqui nós temos universidades em Nhambane, que nível estamos mesmo de escolaridade nós, a ponto de não conhecer o número de escolas que nós temos, parte de administração. Agora estamos na parte de obras sobre habitação. O que está acontecendo? Então, é aquela que estamos a falar sobre o troço Pambara Vilanculo. Estão aí a tapar o buraco com milhões de meticais. Alguma coisa aqui não está boa. Obras públicas de habitação, tem que reparar bem este assunto. A população de alguns distritos da província de Cabo Delgado, o palco de alguns ataques dos chamados insurgentes que tinham aterrorizado a população daquele ponto,
têm se deslocado neste momento para zonas consideradas como seguras. José Filipe, é de começar por si. O que é necessário para, de uma vez por todas, se eliminar com esses ataques que, para além de retrair o desenvolvimento daquela província, faz com que a população se desloque, deixando muitos bens conquistados pelo muito sacrifício? O que é necessário é segurança. Segurança daquele povo. Segurança já está lá. Já está lá, mas a segurança está a fazer a sua parte, de acordo com as políticas do governo. Nós falamos, se calhar, numa das edições aqui sobre os ataques em Cabo Delgado, e citamos aqui um Feijó, um analista, que propunha certas ideias, qual é a possibilidade de eliminar na totalidade sobre aqueles ataques. Que era necessário injetar condições necessárias para aquele povo lá, sobretudo os fundos. Mas, pelos vistos, nós temos informações que já estão sendo canalizados fundos para reparar aqueles nossos irmãos lá, sobretudo questões de estradas, vias de acesso neste caso, e área do desenvolvimento econômico, sobretudo emprego, dar emprego àqueles povos. Há vários fatores que estão em volta sobre aqueles ataques até chegarmos a este ponto em que nós estamos. Imagine desde 2017 até hoje, né? Mas eu penso que o governo está fazendo a sua parte na área de segurança, como dizia o chefe do Estado. Enquanto estamos aqui com luz, ar-condicionado, os jovens lá estão dia e noite a criar condições de segurança para nós, a nível do país. Eu penso que o governo está a fazer a sua parte. Sobre refugiados. Os refugiados estão a sair em Cabo Delgado, estão sendo acolhidos na província de Nampula, sobretudo temos o centro de Maratana, que foi um centro aberto não só para os ataques de Cabo Delgado, mas também para os países circunvizinhos, como o caso do Congo, Burundi, todos estão lá, estão todos eles com o seu estatuto próprio. É uma forma de organização que está sobre a tutela comum, que é a Agência Nacional ligada aos refugiados, né? Há condições possíveis estão a tentar ser dado àqueles povos. Numa maior parte deles estão nas salas de aulas, uma vez no período letivo. Aqueles não estão sendo alunos, outros vão nas casas dos familiares, por assim, perante esta situação de terrorismo que nós encontramos hoje em dia. Josias, como é que olha para este assunto? Bom, olhando para o assunto de Cabo Delgado, é lamentável. Em Cabo Delgado, cefa-se vidas. Agora, olhando no próprio assunto concretamente, para mim, neste momento aqui, para Cabo Delgado, acredito que até o presidente da nação seria neste momento de decretar estado de sítio para Cabo Delgado. Olhando do ponto de vista que o estado de sítio pode-se decretar estado de sítio só numa certa região, neste caso seria o Cabo Delgado. Não é porque Cabo Delgado agora está num estado de ameaça efetiva e iminente. Agora, a própria Constituição da República e a Lei Maia, no seu artigo 282, relata isso, que pode-se decretar estado de sítio numa certa região se verificar-se que, na verdade, aqui existe uma ameaça contra o próprio território moçambicano. Seria, neste momento, aqui decretar-se o estado de sítio para Cabo Delgado. Agora, este assunto é grave, está-se a morrer. O governo tem que virar mesmo, na verdade, dar uma olhada para Cabo Delgado, porque se não formos já levar em conta que ainda são insurgentes, porque isto aqui é teatro, como alguém dizia atrás que é teatro. É do teatro que passa de teatro para uma outra província. Isto aqui vai se alastrar. E, pelo visto, parece que em cada momento, né, há uma força sempre, existem certas forças que lá são enviadas. Então acredito que lá o assunto não é um assunto de brincadeira, porque é um assunto sério. O que é que custa? O Estado em si, o Estado moçambicano, dizer algo no que refere. Se for possível pedir reforço, talvez para países vizinhos, pode ainda ser melhor, partindo do ponto de vista que, para se libertar deste país, estamos a repetir, havíamos falado disto numa das edições passadas, não é? Os insurgentes agora é uma guerrilha.
guerrilheiro, você não sabe onde localizar. Mas já estão lá as forças assim, dos países vizinhos, Zimbábue, África do Sul, já estão lá. Tá bom, mas o que é que eu estou a dizer neste momento? Se eu falo decretar estado de sítio, o que é que eu estava a dizer? Não, o que é que quero dizer? É no contexto que dizia para pedir Sim. Então, neste momento, talvez seria isolar na sua totalidade a província de Cabo Delgado. Porque você não sabe, como esses que dizem estão a se refugiar nas províncias vizinhas, você não sabe até que ponto essas pessoas são coniventes ou estão ligados com esses membros dos insurgentes. Pode-se dar o caso de você estar a acolher alguém, ficar contigo por muito tempo, você alegando que é alguém que vem, está a fugir da guerra em Cabo Delgado, e se calhar em algum momento está aí a buscar certas informações para no futuro, não é, voltarem a atacar até a própria província vizinha que é Nampula neste momento. Então precisa verificar-se essa parte. Mas não sei como é que olha esta situação. Em Cabo Delgado, será que teremos daqui a 2 ou 3 anos, enquanto esta situação de ataques permanecer? Nós já temos um Cabo Delgado bastante desértico agora, complicado, uma vida extremamente complicada, desde que essa confusão dos insurgentes começou. Agora, há aqui um problema que também fica difícil para o próprio governo resolver, porque os insurgentes são pessoas que não dão a cara, não dizem o que eles querem. É diferente de Mariano Nhong, que pelo menos Mariano Nhong, pelo menos já sabemos o que temos alguma indicação de que para ele reivindica a presidência do seu partido pelo formado, embora seja um assunto que não podia vir ao povo. Isso seria um assunto que eles resolveriam entre eles internamente lá no seu partido. Agora, os insurgentes, isto começou, lembro, foi em 2017, né? Deve ter por aí, 2017, que começaram esses focos de insurgentes, falava-se de pequenas concentrações, já chamados por ali. E na altura nós pensávamos até que seria um assunto em que, bom, ia terminar. E agora estamos em 2020, né? Já passam 3 anos em que estamos nessa situação. Agora, estava aqui o colega a dizer que se calhar o presidente vai decretar estado de sítio para Cabo Delgado e isolar a província. Eu não iria concordar muito quando diz que era preciso isolar a província, porque nós estaríamos a abandonar na totalidade Cabo Delgado. Eles precisam refugiar-se, sim, senhor. Desculpe lhe cortar assim. Se eu disse isolar a província, é que até neste momento há informações que está-se a transferir serviços. Por exemplo, transferir serviços de alguns distritos para a província vizinha. Então, imagina se decretar o estado de sítio. Pode sim se transferir todos os serviços para a capital. Sim, para a capital provincial ou para províncias vizinhas, para poder controlar melhor. Porque para evitar esta coisa de dizer que estamos a receber aqui refugiados. Tu está a imaginar, está a receber refugiados, mas você não sabe até que ponto essa pessoa tem uma ligação com os insurgentes. Porque o insurgente não ganha só espaço sem alguém. Está vendo? Sabe o colega José? Sem alguém de lá que dá certas informações, dá certas indicações. O assunto aqui até podemos assimilar com o Covid-19. Clamou-se que nós temos que isolar aquela província de Cabo Delgado. O possível não é mesmo. Mas é assim, desculpe. Porque isolar estaríamos a marginalizar nossos irmãos e depois o Lagiana continua a transportar. Entra. Cabo Delgado, Pemba, Maputo. Estava a ter o listão, professor. Logo, nós temos que estar para a nossa própria segurança. Isolar Cabo Delgado significa dividirmos o país. Isolar Nampula significa dividir o país. Agora já temos... Chama-se transmissão comunitária, né? Não, se calhar vocês podem... Desculpa, talvez podem... Não, estamos a relacionar-se. Não, talvez podem estar a entender mal. Agora, muitos refugiados que saem de Cabo Delgado e da Samoreira. Agora, quando eu digo isolar, está imaginando, a maior parte desses estão a se evacuar por ver que, pronto, aqui a situação não está bem. Eu me lembro, embora eu ainda era criança, na guerra dos 16 anos, a maior parte dos moçambicanos, ou seja, dos residentes, só vou dar exemplo daqui de Vilanculos, aqueles que viviam lá nas zonas subúrbios, lá no campo, lá, que a proteção não era das melhores, vieram se refugiar aqui em Vilanculos. Então, aquela zona de lá ficou isolada, na verdade. Onde lá, naquela zona onde a segurança não é das melhores. Estaremos a dizer isolamento aqui. Mas essas pessoas não estavam sendo excluídas. E, na verdade, todos esses aí retiraram-se para cá. E lá ninguém ficava, só ficavam nós militares. O tempo está nos fechando. Qualquer elemento que aparecesse aí podia ser visto como um inimigo.
tem essa indicação, o tempo está nos fugir. É que teremos consequências como esse do rular, como dizia o Machuca, Então, prefere desarruamento. ficar morrer. Certo, é dizer que o tempo está nos fugir, tenho essa indicação por parte da produção, mas já há uns 3 assuntos que gostaria que em menos de 3 minutos fossem analisados. Me refiro aqui a 39 malauanos que pretendiam usar Moçambique como corredor de passagem para a Terra Grande, me refiro da África do Sul, ficaram retidos na cidade da Machixe. Manassés, como é que olha para este assunto, tendo em conta que passaram de vários postos de fiscalização, desde Malawi até cá, e só para falar do caso particular da nossa província, temos o posto de fiscalização que está mesmo no Rissal? É uma questão um bocadinho complexa. Nós sempre tivemos esse tipo de problemas em que o nosso país é usado como corredor para poder atingir a África do Sul. Agora, como é que conseguiram passar os outros, como é que é o posto de fiscalização? Vai me ser difícil dizer aqui, porque cada um usa seus recursos quando está em perigo. A única coisa que eu posso fazer é parabenizar as autoridades lá na Machixe, que conseguiram neutralizar os irmãos malauianos, que acredito se ficaram ali retidos é porque não tem a documentação. Claro. É mais ou menos por isso. Então, muito parabéns. Mas, senhor, eu não vou aceitar esse parabéns. Se o trabalho, a polícia fez aquele trabalho, é direito dele de fazer, não aqui parabenizar. E temos que analisar também, esse parabéns não tem mérito. Encontraram, é trabalho deles. Agora, há negligência por aqueles que deixaram durante ao longo do território. Talvez dizer que eu parabenizo exatamente. Exatamente. Mas é uma pergunta que eu dou. Nós temos a fronteira do Zimbábue, Cuxamana. Quando chega Tete para Cuxamana, atravessar Zimbábue para a África do Sul é mais simples de que Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo. Por que a preferência dessa rota de que é de Cuxamana para Zimbábue? Somos frágeis. Nós. Eles preferem mais cá do que lá, o terreno é mais favorável. Então, algo aqui existe. Então, daí que vou ainda ligar. Foram encontrados onde? Na Machixe. Passaram Save. Mas no Save, no mesmo dia, apanharam um caminhão com toneladas de bebidas espirituosas. Como que pegaram esse carro? Passou todo o sítio, Machixe não pegou a tonelagem mesmo. Que passou no Limpopo e Basco, foram apanhar no Save. Que jogo existe? Não, usou-se recursos. Então, são esses recursos. Não há honestidade, não há trabalho. Para mim, eu acho que aqui o problema começa do lado da raiz, na seleção dos próprios elementos para se integrar nas fileiras do Ministério, não sei se é Ministério do Interior ou como o Ministério do Interior. Sim. Porque em algum momento, para mim, iria fazer sentido se procurar saber quem é essa pessoa, qual é o comportamento, porque a educação começa da base, começa de casa. Então, contudo, quero dizer que existem alguns membros lá integrados, mas com comportamentos desviantes. Não são todos os polícias que optam por essa via, né? E isso, na verdade, só para ver, hoje em dia já não sabemos quem é o polícia verdadeiro, quem é o polícia bandido. Ora, vejamos, em Nampula, a polícia mata a polícia. Não é? Em Manica, a polícia vende fardamento, dá um empréstimo a fardamento. Na Matola, da segunda vez, um polícia baleia um cidadão. Agora, é este polícia que está para proteger o próprio cidadão, que por sua vez aparece e mata. Então, com tudo isso, quero dizer o quê? Existe uma fragilidade, na verdade. Existe um jogo também, não sei disso. Pode-se dar o caso de por onde eles lá passaram, podem ter dado lá uma gorjeta, uma chuinga, ficaram a mastigar. Quando acaba a chuinga, diz, bro, atua aí, estão a ver. Então, aqui é um jogo. É um jogo. Na página internacional, só para encerrarmos, China e Estados Unidos de América continuam de braço de ferro. Exemplo prático, houve rompimento de laços de cooperação entre esses dois estados. José Felipe, como é que analisa? Houve rompimento. Mediante aquelas acusações dadas, né, que a China não deu bom relator. Então, até falava-se da OMS, né? A China é acusada por produzir o vírus para todo o mundo.
Este aqui é negócio de tubarões. Nós não vamos aqui nos debater, vão. É negócio de tubarões. O Trump vai chegar a um certo momento e ele dizer sim. É quando vamos esperar tudo bem. Para mim, eu acho que aqui existe uma guerra entre ambos, né? Potencialidade, sobretudo. A China se julga, e os Estados Unidos também se julga. É por isso que existe esse rompimento. Se formos a ver, os Estados Unidos está a fechar as suas embaixadas dos chineses. E vice-versa, também os chineses estão a romper também aquelas relações entre China. Aqui é uma guerra, podemos assim dizer, é uma guerra de potencialidade. China também se julga, os americanos também se julgam. Então, quando cada um não se render, sempre vai existir esse desrespeito entre ambos. Não é? Entre ambos. É uma guerra. Até se calhar poderemos chegar a um ponto que isto pode ser associado ao Covid-19 também, pode ainda vir ser uma guerra econômica. Mas não sei. Bom, quando começou a haver esse problema entre os dois países, esse problema já tem algum tempo também. E veio a agravar-se com a situação da Covid-19. E na altura eu percebi logo que se chegaria até essa fase em que iam romper laços. E não fiquei muito surpreso, e o colega aqui do CIES fez uma descrição daquilo que poderá estar a acontecer ou daquilo que poderá ainda vir a acontecer. Certo, desta forma, caro telespectador, chegamos ao ponto final de mais uma edição do programa Olho Visionário, onde passamos em revista vários assuntos que marcam a atualidade nacional e internacional. Agradecemos a sua companhia, fique bem e continue se prevenindo da Covid-19, porque continua a infectar e a matar no mundo, sem exceção do país.